até que a gente comece falando de uma história bizarra, para dizer o mínimo. Isso porque um motorista, pessoal, prestem bem atenção. Ele estava lá, viu um carro capotado, até parou na rodovia, o que parecia ser um ato ali de solidariedade para prestar uma ajuda, e no final, você nem acredita. Ele teve o veículo furtado pelo homem que o socorria. Beira o inacreditável, mas talvez é só um sintoma dessa profunda crise moral e espiritual que esse país parece estar adoecido, né? Que história da carochinha que ele contou, David? Pois é, Marinho, uma história absurda, né, que a gente traz aqui, abrindo o Morning Show de hoje, porque o homem viu então esse veículo capotado na rodovia, parou para prestar socorro, obviamente, né, qualquer cidadão de bem vai fazer isso, mas aí quando ele, de fato, foi prestar o socorro, o homem que estava com o veículo capotado no banco do motorista, simplesmente ele estava desacordado, acordou e, na sequência, foi em direção ao veículo da pessoa que o socorria. Ou seja, ele furtou o veículo daquele que parou para o socorrer. E aí fugiu com o veículo. Até agora, esse homem não foi encontrado e outras 2 pessoas estavam nesse carro capotado. Mas as pessoas que ficaram ali ao ver toda essa cena disseram: olha, eu conheci o motorista há pouco tempo, então a gente conheceu em Badibacide, numa cidade no interior aqui de São Paulo. Esse caso aconteceu em São José do Rio Preto e, na sequência, o homem fugiu com o veículo da pessoa que estava prestando socorro. Realmente inacreditável essa história que aconteceu na BR-153 em São José do Rio Preto, no interior aqui de São Paulo. Beira o inacreditável, sinceramente é triste até demais da conta, Mano Ferreira, até porque qualquer sociedade saudável, a gente pode mirar ali no Japão, na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, acho que o princípio básico ali que rege uma sociedade saudável é a solidariedade mínima, e quando ela corrói e some, o que acaba valendo é a lei da selva que a gente está vendo cada vez mais se instalar aqui no Brasil. Essa história é uma loucura, né? Porque não dá nem pra gente achar que o cara, ele premeditou o caso, porque quando a vítima vai até ele, ele está aparentemente desacordado, né? E aí ele desperta e já desperta como um criminoso e sai roubando o carro da pessoa que parou para prestar socorro e deixa as outras 2 dormindo no banco de trás, desacordadas. Assim, a gente nem sabe exatamente o estado total de saúde deles, porque capotaram o carro, né? Ou seja, foi uma situação absolutamente surreal. Mostra que até bandido também capota, né? Eu fico pensando na defesa, né, desse caso ele seja encontrado. Falou assim, não, ele acordou e aí tava meio zureta e decidiu furtar. Tava fora de si, né? Sem muito juízo. É um absurdo que hoje em dia a gente vive com tanta violência na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, né? Tirando Goiás, que hoje em dia tem uns números melhores, né? Bandido não se cria em Goiás. Pois é. Bandido não se cria em Goiás. Mas a gente vive com tanta violência que a gente fica com medo hoje em dia de parar no trânsito para ajudar as pessoas. E aí o cidadão vai lá e para. Sim. Vai socorrer a pessoa acorda, levanta e foge, levando o seu veículo e deixando as outras 2 desacordadas. As 2 moças falaram que a gente conheceu ele agora, recente, então não se sabe exatamente qual é a amizade, o nível de amizade daquelas pessoas ali. Mas será que a polícia não encontrou nenhum documento ali do veículo? O veículo era dele que capotou? A gente ainda não tem essa informação, né? Não Eles não divulgaram. Porque precisa saber, o veículo era dele? É uma informação que ainda está pendente para a gente ter certeza. Agora, Jess, me lembra muito aquela famosa parábola do sapo e do escorpião. A gente fala tanto, você reforça tanto que caráter não se ensina, ou você tem ou não tem. E, portanto, é aquela história, né? O sapo que ajuda o escorpião a atravessar um rio turbulento. Quando chega lá do outro lado, depois de ter feito esse ato de solidariedade, ele acaba picado e o escorpião se justifica dizendo: mas eu não posso fazer nada porque essa é a minha natureza. Então, de novo, crime não é um problema social, é um problema moral. Se a gente mudasse essa lógica no Brasil, acho que muita coisa começaria a mudar na direção certa, né? Eu concordo plenamente. Eu acho que isso é um desincentivo para as pessoas, no geral, ajudarem umas às outras, mas muito mais do que isso. É uma vergonha que a gente esteja vivendo um país em que, horas depois do ocorrido, a gente ainda não tem uma resolução desse tipo de caso, com tanta câmera de segurança, com tanta habilidade tecnológica, com tudo isso, a gente ainda demora para identificar e, principalmente, prender esses indivíduos. E depois que conseguimos, milagrosamente, por algum motivo, algum trabalho, alguma atuação da polícia, prendê-los, passam
2, 5 dias, audiência de custódia, tem uma ficha corrida. Aposto aí, ó, eu aposto que vai ter passagem pela polícia envolvida. Já deve ter passagem envolvida, deve estar não numa saidinha, mas numa progressão de regime e talvez tenha cometido esse crime nesse momento. Então, assim, a realidade é que quando a gente deixa as pessoas saírem impunes e terem todas essas facilitações, nós temos problemas o tempo inteiro. Isso é o desincentivo a quem está vendo um acidente parar. Porque vai pensar assim, e se acontecer comigo também? E isso é culpa de uma sociedade doente, muito doente, em que criminoso sai pela porta da frente, capota carro, rouba carro do outro, entra da cadeia várias vezes e no final das contas não tem punição. Realmente, quem está talvez começando a nos acompanhar agora, é exatamente isso que vocês estão ouvindo aqui, pessoal. O sujeito está lá no carro dele, bate o carro dele, capota o carro dele, fica desacordado. Um sujeito vem ao seu encontro para lhe prestar um socorro, ele rouba o carro do sujeito que veio socorrer. É quase uma versão brasileira Herbert Richards do John Wick, sinceramente. Então, cara, é rir para não chorar. Porque, no fundo, é digno de choro, é digno de lamentação, mas é aquilo, né? Eu prefiro sempre individualizar a conduta, esperar que seja só um caso isolado, mas cada vez mais a gente vê que o Brasil dos nossos pais e dos nossos avós, onde tinha um mínimo de laço de confiança, de estender a mão, eu tenho certeza, na verdade, que esses gestos acontecem em maior número, mas não ganham as manchetes como está ganhando aqui agora na largada. Enfim, é da natureza da nossa sociedade cada vez menos solidária. Eu acho que está todo mundo na mesma página nesse sentido. 10 horas e 9 minutos por aqui.